Isaías, capítulo de número 66, versículo 6, diz o seguinte: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Colocarmos um presidente que vai contra todo esse sistema que aí está, um sistema ideológico, político, socialista, comunista, ateísta, parte dele, e que vai contra os princípios e valores da cultura judaico-cristã, vai contra a família, vai contra os nossos jovens e crianças, através das ideologias de gênero. Por exemplo, a doutrinação nas escolas, a erotização das crianças, o casamento homoafetivo, a liberação das drogas, a legalização do aborto, a Lei Rouanet para beneficiar artistas consagrados. Enquanto isso, nós não temos saúde, não temos segurança. Querem acabar com a polícia militar através da chamada desmilitarização. Nós não temos saúde, segurança. Parte dos brasileiros não tem saneamento básico. Parte dos brasileiros não tem mobilidade, quer dizer, tem dificuldade de pegar um transporte para poder ir ao seu trabalho, para poder ir ao seu colégio. Nós não temos tantas outras necessidades de caráter social, os direitos humanos que eles defendem a partir da ONU para humanos tortos. Quer dizer, nós estamos vivendo este tipo de governo. Um governo que investe na máquina cada vez mais, faz aquilo que eles chamam de inchaço. A máquina vai inchando cada vez mais. E na medida que a máquina estatal vai inchando, eles vão impondo uma carga tributária cada vez maior. O governo do PT criou 40 estatais, todas elas em crise, como um meio de inchaço para o Estado. E nós pagamos o preço através dos impostos. E aqueles que não têm emprego, eles então sofrem ainda mais. São 14 milhões de desempregados, 60 mil assassinatos, metade deles jovens de 15 aos 25 anos. Cada esquina que nós chegamos, estão lá os jovens comercializando drogas, porque não tem educação, não tem opção de se profissionalizar, não existe um incentivo para que essa história, a história dos jovens, sejam mudadas. E onde não existem jovens, quer dizer, não vai haver futuro. Se os jovens estão aí enveredando pelo caminho do crime, como é que vai haver futuro para uma nação dessa? Eles são antissemitas, são contra Israel. Israel, única democracia do Oriente Médio, e assim como as nações árabes são todas contra Israel, eles também são, porque o islamismo está comulgado com o socialismo. Eles divergem em algumas questões, mas na principal eles estão em pleno acordo: exterminar Israel do planeta Terra. A Bíblia diz que aqueles que são contra Israel estão debaixo de maldição. Por isso nós estamos vivendo este contexto sociopolítico, econômico no nosso Brasil. Mas isso pode mudar se nós fizermos uma escolha inteligente, consciente, uma escolha sábia. Porque inteligência implica em escolher entre, inteligência escolher entre os dois que estão, PT e Bolsonaro, unicamente Haddad e Bolsonaro, porque é eles que estão aí, né, como os mais favoráveis para saírem vencedores. Você vai querer mais 13 anos de PT?
saqueando os cofres públicos. Maior rombo aos cofres públicos da história da humanidade. Investiram muito, mas foi lá em países de cultura e de sistema totalitário. Lá fora, investiram muito, diga-se de passagem. Eu não sei como o Brasil não quebrou totalmente, porque é um país muito rico. Mas, enfim, nós temos a oportunidade de escolher. E se nós escolhermos inteligentemente, Deus vai nos honrar. Porque Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Nós escolhemos, Deus dá liberdade. Se nós escolhermos de forma sábia, Deus vai mudar a história e a sorte do país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o perverso governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, há alívio, há refrigério, há prosperidade, há paz. Então, vamos fazer uma escolha inteligente. Porque, do contrário, virá o caos sobre este país ainda maior. E a minha preocupação não é com a igreja, porque aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus, viver é Cristo, morrer é lucro. A minha maior preocupação é com aqueles que não têm Deus. Porque vai endurecer o coração ainda mais como o faraó. E aí o fim vai ser trágico, misericórdia. Mas aqueles que têm Deus, a Bíblia diz que quanto maior a aflição, mais nós aprendemos de Jesus. É o que está escrito, Salmo 119, versículo 71. Foi bom eu ter sido afligido para aprender os teus decretos. Eu quero terminar com essa ilustração. Alguém disse o seguinte, que certo sábio, ele respondia tudo quanto era pergunta que se faziam a ele. Alguém teve a ideia de ter com ele e levou um passarinho consigo, em mãos. E chegou lá, ele fez a pergunta se o passarinho estava vivo ou morto, mas antes ele pensava consigo. Se ele disser, o sábio, que está vivo, eu esmago o passarinho em minhas mãos. Se ele disser que está morto, eu solto o passarinho. E aí, Senhor, eu vou pegar esse sábio. E pergunta ao sábio e ele responde. Só depende de você, o poder está em tuas mãos. O poder emana do povo. O Brasil é do Senhor Jesus. Bolsonaro 2018, se assim Deus permitir, para que a nossa história seja mudada. Valério Pontes se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Faltam só 3 dias para a grande eleição. Amém.